Bom, antes de mais nada, o que que é importante entender? Foi um paciente com uma lesão de ligamento do joelho colateral medial, certo? Do qual eu já tinha avaliado na clínica, já tinha feito toda a anamnese, já tinha pedido os exames de imagem, analisado as imagens, depois analisei o laudo, para então corroborar se aquilo que eu estava vendo de imagem tinha alguma outra lesão associada, porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, certo? Então eu já havia subido os exames de imagem para a inteligência artificial, eu já havia feito algumas instruções e chegou uma fase que eu coloquei: esse é o laudo, o que você acha do diagnóstico, certo? E aqui a inteligência artificial logo de início já me mostra que vamos ter alguns problemas, porque ele fala que não tem qualquer alteração. Isso levantou um alerta para mim. E aí, novamente, eu deixo claro, você tem certeza que o ligamento colateral medial não sofreu qualquer sinal de ruptura? E ela fala que não acredito que o ligamento tenha qualquer sinal de ruptura. Tá legal? Então, já ficando mais claro para mim que eu estava com problema na frente, mas eu fui estendendo, certo? E falei para ela, olha, o laudo afirma sinais de ruptura, quer dizer, eu já havia subido o documento e eu reiterei o que estava escrito no documento. E novamente, né, ela me passa que não, o laudo afirma sem sinais de ruptura para o ligamento colateral medial, certo? E ela começa a defender o ponto dela, ou seja, na verdade, o oposto, os ligamentos mediais sem alteração. Ou seja, aqui a gente tem uma máquina contrapondo a parte do especialista, de dois especialistas, a minha no caso, e do principal técnico, que é a pessoa que laudou, que é um ator cego, geralmente, ali na ação, o que é algo extremamente importante quando a gente está fazendo ciência. Tá legal? E, mais uma vez, o que eu fiz? Fiz uma foto daquilo que era o laudo, que antes eu tinha subido como documento, e quando a gente vai abrir isso daí, vai ver que, olha, existe o sinal de ruptura, certo, do colateral medial. Tá legal? E reafirmei. E, novamente, ela vai defender o ponto dela, enfim, a gente entra num contrassenso aqui importante, e eu acho que essa é a parte mais importante aqui de a gente levar em conta, que imagine você, paciente, que não tem todo esse treinamento técnico, você não se formou naquela profissão, mas você está em dúvida a respeito daquilo que está acontecendo com o seu, com você mesmo ou com o paciente do qual você cuida. Imagine a dificuldade que a gente vai ter de tomar uma decisão, paciente do qual a gente cuida, para uma pessoa, para nós mesmos, na verdade, né? Se eu não consigo, mesmo colocando cada uma dessas camadas de informação de maneira relativamente ordenada, mesmo lendo tudo aquilo que a máquina está falando para mim, né? Então, quais são os próximos passos, o que seria a coisa mais adequada a você fazer, né? Ou, geralmente, as máquinas, elas oferecem uma série de caminhos, né? Então, você gostaria que eu fizesse mais essa pergunta? Você gostaria que eu te apresentasse um relatório? Você gostaria de saber isso em relação àquele outro? Né? Então, mesmo você seguindo todos esses passos, se lá atrás o primeiro passo foi dado numa direção errada, a conclusão é completamente fora do adequado, para não dizer totalmente errado, certo? E isso é um perigo dentro da nossa área. E eu estou falando a respeito disso porque eu acho que nessa fase qualquer profissional de saúde deve ter passado por isso, tá? Mas recentemente estive na casa de uma paciente, cuidadora da mãe, certo? Então a paciente era a mãe e a cuidadora a filha, e foi uma situação bem infeliz, na verdade, né? A paciente utilizou o ChatGPT para analisar um exame do qual eu falei que não sabia. Então ela me perguntou a respeito do tipo de marcador do exame de sangue e eu falei aquilo que eu aprendi lá atrás com excelentes professores que eu tive na universidade, acho que era um professor da Unifesp, e falei um básico, não sei. Então isso daí eu preciso pesquisar, certo? E a paciente meio que deu uma risada. Na verdade não era paciente, né? Era a filha dela, que devia ter seus 45, 50 anos, deu risada e falou assim, como assim você não sabe? Eu vou colocar aqui no chat GPT. E fez uma pergunta simples. E meio que dando risada a respeito do assunto. E faz o menor sentido fazer algo desse caminho, porque lógico que você pode obter uma resposta pontual, mas imagine você, cuidador idoso, a quantidade de interferências, a quantidade de marcadores, a quantidade de informação, a quantidade de
dados, literalmente, que vão afetar ou não o diagnóstico. E aquele exemplo muito claro, básico e que, de certa maneira, para pacientes, para pessoa que não é da área, deve ser visto com mais cuidado. Tá legal, pessoal? Espero ter dado uma olhada em cima disso daí, e aí eu trago um pouco do porquê que eu vejo tanta importância desenvolver a plataforma, o meu movimento, e por que a gente acaba utilizando tanto tempo lá dentro para conseguir fazer 2, 3 treinos, às vezes colocar uma série, às vezes colocar uma indicação para o paciente, indicações daquela que às vezes a gente viu o paciente na clínica. A maioria das vezes não, a maioria das vezes são pacientes que a gente tem na internet mesmo, mas olha a quantidade de coisas que a gente tem que tomar cuidado para fazer uma ou duas indicações simples, né? Tá legal? Então é isso, pessoal. Até logo!